5 aviões que caíram no oceano. A aviação tem fascinado a humanidade desde o início do século XX, permitindo que viajemos para lugares distantes em poucas horas. No entanto, apesar de todo avanço tecnológico, alguns aviões ainda desaparecem misteriosamente, sem deixar nenhum vestígio, e outros caem de forma inexplicável, gerando um grande mistério. Os incidentes envolvendo aviões que caíram no oceano são algumas das histórias mais intrigantes e, ao mesmo tempo, aterrorizantes da história da aviação. Hoje, vamos explorar 5 desses casos enigmáticos, repletos de teorias e incertezas que ainda desafiam especialistas e investigadores até hoje. Esses eventos não apenas marcaram tragédias, mas também mudaram a forma como encaramos a segurança aérea. O mistério do voo MH370 da Malaysia Airlines. O voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur, Malásia, no dia 8 de março de 2014, com destino a Pequim, China. A bordo estavam 239 pessoas, incluindo 227 passageiros e 12 membros da tripulação. Após decolar, o voo seguiu sua rota prevista até que, às 1h19 da manhã, desapareceu dos radares após uma comunicação com os controladores de tráfego aéreo. As últimas palavras da tripulação foram: "Boa noite, Malásia 370", e logo em seguida o avião sumiu sem deixar vestígios. As primeiras suspeitas indicaram que o avião poderia ter sido desviado da sua rota. O que torna o caso mais misterioso foi a descoberta de que o avião, após desaparecer dos radares, seguiu uma trajetória não programada em direção ao sul do Oceano Índico. O Boeing 777-200ER Malaysia Airlines foi considerado perdido após um longo período sem notícias, mas em 2015, fragmentos de uma asa foram encontrados na ilha de Reunião, no Oceano Índico, confirmando que o avião havia caído na região. A maior parte da aeronave nunca foi localizada, o que alimenta ainda mais as teorias da conspiração. O governo da Malásia, junto com autoridades internacionais, iniciou uma busca imensa e cara, que cobriu vastas aéreas do Oceano Índico, mas o avião não foi encontrado em sua totalidade. Algumas teorias sugerem que o avião foi sequestrado, enquanto outras apontam para uma falha catastrófica dos sistemas de navegação ou um ato deliberado da tripulação. O governo da Austrália, que liderou grande parte das buscas, declarou em 2018 que o desaparecimento pode ter ocorrido devido às falhas no sistema de comunicação, mas as circunstâncias continuam a gerar especulações. O caso do MH370 é um dos maiores mistérios não resolvidos da aviação moderna. Após anos de investigações e buscas, ainda não há consenso sobre o que realmente aconteceu com o avião, e a sensação de incerteza é algo que acompanha não apenas os familiares das vítimas, mas também especialistas da aviação e o público em geral. O voo MH370 tornou-se um símbolo de como eventos inexplicáveis podem continuar a desafiar a lógica e a compreensão, alimentando a busca por respostas. O caso do voo 19 da Força Aérea dos Estados Unidos. O voo 19 da Força Aérea dos Estados Unidos foi um treinamento de 5 bombardeios TBF Avenger em 5 de dezembro de 1945, que partiu de uma base na Flórida. Eles voaram para a região conhecida como Triângulo das Bermudas, uma área notória por seus incidentes inexplicáveis. A missão estava programada para durar poucas horas, mas o que aconteceu a seguir permanece um dos maiores mistérios da aviação. O voo consistia em uma tarefa simples. Os pilotos precisavam praticar manobras de bombardeio, mas logo depois de começar, as comunicações começaram a falhar. À medida que o tempo passava, o comandante, o capitão Edward G. Powers, relatou falhas nas bússolas dos aviões, dificultando a navegação. Isso foi seguido por um longo período de comunicação incompleta e confusa. A última mensagem recebida do voo 19 foi que os aviões estavam perdidos e não conseguiam se orientar. Dentro de 90 minutos, os aviões desapareceram dos radares e nunca mais foram vistos. Um avião de resgate foi enviado para procurar, mas também desapareceu sem deixar rastros, o que só aumentou o mistério. Desde então, o caso do voo 19 tem sido ligado ao Triângulo das Bermudas, uma área onde, segundo diversas teorias, barcos e aeronaves desapareciam inexplicavelmente. As especulações sobre o que aconteceu com o voo 19 incluem falhas mecânicas, condições climáticas
climáticas adversas, erros de navegação, até teorias mais especulativas como fenômenos paranormais ou até uma possível interferência extraterrestre. A falta de respostas sobre o desaparecimento desses aviões continua a alimentar debates e os mistérios envolvendo o Triângulo das Bermudas ficaram ainda mais sólidos com esse evento. Os fatores que causaram o desaparecimento do voo 19 nunca foram identificados, mas muitos ainda acreditam que algo misterioso ou incomum está ligado a essa área. O desaparecimento do voo 19 permanece como um enigma não resolvido e é um marco na história da aviação que desperta as mentes curiosas até hoje. O voo Air France 447. O voo 447 da Air France decolou do Rio de Janeiro, Brasil, em 1º de junho de 2009, com destino a Paris, França. A aeronave, um Airbus A330, estava a 35 mil pés quando enfrentou uma forte tempestade ao atravessar o Oceano Atlântico. Aproximadamente 4 horas após a decolagem, o avião perdeu a comunicação com os controladores de tráfego aéreo e desapareceu dos radares. O último contato com a aeronave foi feito com a tripulação informando que estavam enfrentando dificuldades devido a uma tempestade, mas não houve mais detalhes. As investigações iniciais revelaram que os sensores de velocidade do avião estavam cobertos por gelo, fazendo com que o piloto automático falhasse. Com o sistema automático fora de operação, os pilotos precisaram assumir o controle manual do avião, mas devido à falta de treinamento adequado e à condição caótica da cabine, não conseguiram estabilizar a aeronave. O voo caiu no Oceano Atlântico a cerca de 1.000 quilômetros da costa do Brasil, resultando na morte de todas as 228 pessoas a bordo. O voo 447 se tornou um caso emblemático para a aviação moderna. O que fez a tragédia ainda mais complexa foi a dificuldade em localizar os destroços do avião que estavam a uma profundidade de mais de 4.000 metros no oceano. A operação de busca durou meses e foi uma das mais caras da história da aviação. As investigações revelaram que a tripulação teve dificuldades em gerenciar as condições meteorológicas extremas e o acidente levou a uma mudança na regulamentação da aviação para melhorar a formação e as respostas em situações críticas. A tragédia do voo 447 também destacou a importância de um bom funcionamento dos sistemas de navegação e a necessidade de treinamento adequado para a tripulação. O acidente também foi ponto de inflexão no design dos aviões, especialmente no que diz respeito à manutenção e à resistência das aeronaves a condições climáticas extremas. O voo 123 da Japan Airlines. O voo 123 da Japan Airlines foi um dos piores acidentes aéreos da história. Em 12 de agosto de 1985, um Boeing 747 da Japan Airlines decolou de Tóquio com destino a Osaka, carregando 524 pessoas durante o voo. Uma falha estrutural na fuselagem resultou uma despressurização explosiva, comprometendo o controle da aeronave. A falha aconteceu devido a um defeito de fabricação não identificado durante a manutenção, o que fez com que o avião perdesse a capacidade de navegação. Apesar da gravidade da falha, os pilotos conseguiram manter o controle da aeronave por cerca de 30 minutos, durante os quais tentaram fazer um pouso de emergência. Infelizmente, o avião acabou colidindo com uma montanha em Takamagahara, no Japão, resultando na morte de 520 pessoas. Este acidente, ainda hoje, é lembrado como um dos piores da história da aviação e gerou um exame mais rigoroso das práticas de manutenção de aeronaves e a segurança estrutural dos aviões. Os 4 sobreviventes do acidente sofreram ferimentos graves e o evento resultou em reformas significativas nas políticas da manutenção da indústria aérea. Além de mudanças nas abordagens para a segurança dos passageiros, a tragédia também gerou discussões sobre a importância de seguir rigorosamente os procedimentos de manutenção para prevenir falhas catastróficas. O acidente foi um marco para a segurança aérea e deixou um impacto profundo em muitas famílias na indústria da aviação. O caso do voo 2501 da Northwest Airlines. O voo 2501 da Northwest Airlines desapareceu sem deixar vestígios em 23 de junho de 1950, enquanto sobrevoava o Lago Michigan, nos Estados Unidos. A aeronave, um DC-4, estava a caminho de Seattle, Washington, com 58 pessoas a bordo. O voo teve problemas de comunicação durante sua jornada e, depois de perder o contato com a torre de controle, foi dado como desaparecido. Apesar de uma intensa busca, os destroços do avião nunca foram localizados em sua totalidade. Parte dos destroços foram encontradas ao longo do tempo, mas o local exato da queda permanece incerto. Não há consenso sobre o que causou o acidente, mas algumas teorias sugerem que o avião foi derrubado por uma falha mecânica ou até mesmo um erro humano. O caso permaneceu um mistério por muitos anos e continua a ser um enigma não resolvido na história da aviação.
aviação. Algumas teorias sugerem que o avião pode ter sido afetado por condições meteorológicas extremas, enquanto outras levantam hipóteses sobre problemas técnicos ou até mesmo sabotagem. O fato de o avião nunca ter sido completamente localizado faz com que o caso permaneça um dos grandes mistérios da aviação e do desaparecimento de aviões na história. As investigações científicas têm permitido resolver muitos mistérios. Há casos como os que discutimos hoje que continuam a desafiar a lógica e a razão. O desaparecimento de aviões e a queda em locais remotos, como o oceano, deixam muitas perguntas sem resposta. A busca por respostas nunca cessa e o desejo de entender o que realmente aconteceu com essas aeronaves permanece vivo, tanto para as famílias das vítimas quanto para especialistas que se dedicam a resolver esses enigmas. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho no nosso canal Mistérios Sem Fim para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!